Boa noite a todos. Que Jesus possa nos amparar, nos confortar, nos predispondo ao estudo. Bom, nós estamos aí no final de um ciclo de 365 dias, né? E durante todo esse período nós nos esforçamos bastante para realizarmos os nossos sonhos, cumprirmos as nossas metas, os nossos objetivos. Muitos de nós estamos chegando ao final desse ciclo satisfeitos com os resultados, outros de nós não tão satisfeitos, né? Mas nós vamos ter ainda a oportunidade de mais 365 dias de um novo ciclo que vai se iniciar logo. E para todos nós, então, André Luiz traz o Decálogo do Bom Ânimo, neste livro Coragem, psicografia do Chico Xavier, onde ele faz para nós uma listinha, né, de bom ânimo, para que nós não fiquemos desesperançados, nem fiquemos tristes com os nossos fracassos, com os nossos insucessos, com as nossas derrotas, mas que nós tenhamos bom ânimo e possamos seguir em frente. Afinal, não possamos esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações. E não podemos querer que tudo seja felicidade, que tudo seja paz, que tudo seja alegria o tempo todo. Então vamos ver o que o André Luiz fala para a gente neste decálogo. Vou acertar aqui, gente. Vamos lá. Primeiro, dificuldades. Não perca tempo lamuriando, trabalhe. Porque nós perdemos muito tempo remoendo, né? Fazendo queixas, lamentando essas dificuldades. E aí, na questão 674 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, uma necessidade. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Então, quando ele diz assim para a gente, ó, não fica lamuriando, trabalha, vamos lembrar, tudo na natureza trabalha, não é? Ou tem algum ser na natureza que não trabalha? As formigas trabalham diariamente, as abelhas trabalham diariamente, todos os animais trabalham para conquistar o seu alimento, para defender o seu território, para cuidar da sua prole. Por que para nós seres humanos seria diferente? O trabalho para nós seres humanos traz a dignidade, traz o progresso, traz o bem-estar, traz a alegria, traz a evolução. Como que seria em 2017 se ninguém mais trabalhasse? Essa semana eu vi uma reportagem que em Dubai, a partir de julho do ano que vem, os táxis serão aéreos por controle remoto, movido a energia elétrica. Vocês já imaginaram isso, gente? Vocês pegarem um táxi lá em Dubai, parece um drone. A Belinha, eu fiquei com medo, sabe? Parece um drone. Você entra, é para 117 quilos, passageiro e bagagem. Uma autonomia de 50 quilômetros, né? Já pensou que legal? É o progresso. Mas e se não tivesse alguém para estudar, para desenvolver essa pesquisa, para criar esse protótipo, para testar? Nós atingiríamos esse progresso? Não. Então, o trabalho, ele é muito importante para nós. É através dele que nós crescemos, que nós evoluímos, e que nós vamos fazendo com que o mundo onde nós vivemos também cresça, evolua. Se a gente ficar em casa, no nadismo, na ociosidade, o que vai acontecer? Tristeza, depressão, ansiedade, e aí a gente vai ficando cada vez mais doente. Então, por isso, durante as dificuldades, não perca tempo lamuriando, trabalhe. Segunda dica do André Luiz: críticas, nunca aborrecer-se com elas, aproveite-as no que te mostrem de útil.
Geralmente a gente entende a crítica como uma avaliação de alguma coisa, julgar ou criticar, e sempre entendemos a crítica de uma forma negativa, pejorativa, que coloca a gente para baixo. Estamos sempre criticando alguém de maneira negativa ou recebendo a crítica de alguém de maneira negativa, quando nós deveríamos compreender que discordar ou criticar não é um atentado à nossa pessoa ou à pessoa do outro, né? Mas é apenas uma maneira de pensar diferente, um modo de sentir diferente. Então, toda vez que nós recebemos uma crítica ou que nós criticamos, a gente tem que entender, receber a crítica, compreendendo que o outro tem o direito de pensar diferente de nós. Nenhum de nós pensamos iguais. Todos nós pensamos de forma diferente, sentimos de forma diferente e vivenciamos as experiências, as mesmas experiências de forma diferente. Então, não é porque o outro tem uma opinião diferente da minha que ele não quer o meu bem, né? Então, a gente precisa compreender. E essa crítica, ela cabe a mim? Realmente o que estão dizendo é um fato? Será que eu estou precisando mudar alguma das minhas atitudes, algum dos meus comportamentos, a minha tonalidade de voz, a forma como eu me expresso, né? O que será que eu preciso fazer? Então, a crítica, ela serve para colocar para a gente um ponto de análise, né? Preciso mudar? Não preciso? Vou criticar o outro? De que maneira eu vou criticar? Eu vou criticar apontando, sem ofender, sem magoar? E vou também apresentar uma solução, uma saída, uma sugestão? Porque às vezes a gente só critica, mas a gente não apresenta nenhuma saída para o outro, né? Nenhuma solução que possa auxiliá-lo a encontrar um caminho melhor, uma forma melhor de vivenciar aquelas situações. Então, vamos aproveitar a crítica de forma útil, de forma construtiva, de forma a criarmos em nós maneiras de receber a crítica de forma positiva, mesmo que às vezes nos sintamos ofendidos, mas que possamos entender isso não como uma agressão, mas como uma forma de buscarmos melhorar os nossos hábitos, os nossos comportamentos. A incompreensão. Não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Geralmente, quando nós somos incompreendidos na família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente se queixa e a gente dificulta o caminho, coloca barreiras, nós nos distanciamos, nós nos afastamos das pessoas, dos locais e colocamos todo tipo de barreira possível para que as pessoas se aproximem de nós, né? E aí, na revista O Reformador, o Martins Peralva escreve: lembra-te do Cristo quando te sentires fraco no exercício da compreensão. Ele espalhou alegria e paz, bom ânimo, esperança e fé. Então, se Jesus foi incompreendido, se ele foi criticado, por que nós estamos querendo que todos nos compreendam, que todos nos aceitem como nós somos, que ninguém se queixe da gente, que ninguém se reclame de nós? Como que nós queremos? Se até Jesus, que é a perfeição, que veio nos ensinar tantas coisas boas, ele foi incompreendido, como nós podemos querer sermos mais que ele, né? Então, nessas situações, nós devemos orar, trabalhar, confiar e esperar. Por que orar? Porque a oração nos traz bem-estar, tranquilidade, apazigua o nosso coração e a nossa alma e também ampara todos aqueles que estão fazendo situações que nos colocam dificuldade. O trabalho ocupa a nossa mente, as nossas mãos, e a gente não fica
relembrando e lamuriando tudo aquilo que nós fomos vitimados, vamos dizer assim. Confiar e esperar. Novas oportunidades vão surgir no nosso caminho, no momento oportuno, para que a gente possa então se retratar ou que a gente possa ser compreendido de uma forma diferente. Então, da nossa parte, oremos, confiemos e esperemos. Intrigas, não lhes estenda a sombra, faça alguma luz com o óleo da caridade. O que é a intriga? É uma conversa mentirosa, uma fofoca, um boato, aquilo que provoca ou causa conflitos e desavenças. E hoje está tão fácil, né? Uma intriga com o Face, o WhatsApp, o pessoal faz intriga à vontade, né? Espalha boatos, conta mentiras. E o que isso faz? No trabalho, isso pode fazer com que uma pessoa seja demitida. Na família, isso pode desestruturar uma família. Então, a intriga, ela é muito séria na nossa vida. E aí, então, o Evangelho nos recomenda: a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis neste mundo. O que é a caridade moral? A caridade material, a gente sabe o que é doar alguma coisa a alguém que está necessitando, alguma coisa de material. Mas e a caridade moral? Ela é um pouco mais difícil, porque a caridade moral passa por saber ouvir uma ofensa sem revidar, saber receber uma crítica sem revidar. E aí, então, nós vamos recordar Jesus. Quantas vezes Jesus foi ofendido, foi humilhado? Quantas vezes Jesus foi vítima de intrigas? E o que ele fez? Ele revidou? Não. Ele abençoou, ele amparou, ele foi amoroso, ele foi caridoso, né? Então, que nós saibamos praticar esta caridade moral. Ah, mas essa caridade moral, como é que eu vou fazer? Vou praticar lá com as pessoas que estão na rua? Não, ela começa agora nas festas de final de ano, que a gente vai receber os familiares em casa, ou que nós vamos na casa dos familiares, não é? Tem sempre aquelas pessoas que a gente não gosta muito, não vai muito com o santo, não é assim? Olha a caridade moral de suportarmos essas pessoas, de recebê-las, de abraçá-las, de cumprimentá-las, de fazer com que elas se sintam bem na nossa presença e nos esforçarmos para nos sentirmos bem na presença delas. Então, isso é caridade moral, né? E por aí começa. Vai de pouquinho em pouquinho. Quando a gente vê, nós estamos fazendo isso de uma forma tão natural que se torna um hábito tranquilo, natural, não precisa forçar. Basta que a gente pratique e nós vamos, aos poucos, nós vamos melhorar os nossos hábitos. 5. As perseguições. Jamais revidá-las, perdoe esquecendo. Difícil, né? Perdoar, principalmente aqueles que nos perseguem de todas as formas. Ou ninguém aqui é perseguido por ninguém? Ninguém do trabalho persegue vocês? Ninguém da família? Nenhum amigo persegue? Eu acho que só eu sou perseguida, né? Então, como que a gente faz para esquecer as ofensas e perdoar? Nós sabemos que perdoar não é fácil. No Evangelho capítulo 12, em Amai os vossos inimigos, temos lá um trechinho que diz assim: Mas veio Cristo e disse, não resistai aos que vos fizer mal, mas se alguém te fizer na tua face direita, te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Nossa, como diz a meninada, né? Como que a gente vai oferecer a outra face? Mas é oferecer mesmo assim? Não, né? Não é oferecer bem assim. É não revidar com o ódio, não revidar com a vingança. É saber ouvir, receber, orar
vigiar e aguardar que o tempo e a justiça de Deus, que é Pai, se encarrega de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porque antigamente nós tínhamos a lei do olho por olho, dente por dente, não é? Já passou, nós somos seres evoluídos. Nós crescemos, aprendemos tantas coisas. Jesus veio nos ensinar tantas coisas. Então ele não está dizendo assim que a gente não pode se defender. Não é isso que ele está falando. Porque até os animais na natureza, eles se defendem de uma agressão. E é uma coisa natural, o instinto de sobrevivência. Para nós também. Mas nós não podemos mais nos vingar, sair por aí e fazer duelos. Esses dias eu vi uma reportagem num jornal de uma família de políticos lá no Nordeste que ainda matou o outro lá, né? Aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas nós já estamos em 2017 e a gente ainda vê essas coisas. Sim, ainda existe. Mas é esse tipo de coisa que nós estamos combatendo. É esse tipo de coisa que André Luiz vem nos dizer. Jamais revidá-las. Perdoe esquecendo. É difícil? Muito difícil. Mas se nós nos incumbirmos de orarmos por aqueles que nos perseguem e orarmos por nós, com o tempo nós vamos conseguindo uma pacificação da nossa parte e vamos conseguindo também que o outro siga o seu caminho, até que oportunamente Deus nos coloca de novo frente a frente e aí então nós realizarmos o reajuste. Mas no tempo certo, na melhor oportunidade que nós tivermos preparados, sem que a gente precise usar, né, de vingança, de ódio. O 6º item aqui da nossa lista. Calúnias. Nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. Então, calúnia. Difícil também a calúnia, né? Como é difícil. Eu vejo na escola lá entre os adolescentes, quando um adolescente calunia o outro, aí entra a história do bullying, aí o negócio cria um tamanho imenso e não é fácil para a gente resolver. Mas então ele diz aqui, ó, sirva sempre. E aí Joana de Ângeles, no livro Repositório de Sabedoria, tem um trechinho lá que eu peguei que diz assim: seja a honra de quem serve a satisfação de servir. Quem serve não se agasta com a ingratidão. Então, servir no sentido de amparar, servir no sentido de trabalhar, servir no sentido de ser útil de tal maneira que a calúnia não nos fira, que a calúnia não atrapalhe o nosso caminhar. Vai nos magoar? Certamente, mas nós não vamos ficar remoendo aquilo que foi dito sabendo que não é verdade. No livro Minutos de Sabedoria, o Carlos Torres Pastorinho diz assim: e procure em todas as circunstâncias amar e servir a todos e a tudo, para ajudar ao máximo o progresso do planeta, que recebe tão generosamente, auxiliando-lhe a evolução. Vejam que amar e servir são 2 verbos de ação, né? Servir, trabalhar. Amar também a gente trabalha para amar, trabalha aqui dentro da gente. E amar é estender a mão ao outro, é ir em busca do outro, é auxiliar ao outro, é não ficar esperando que ele venha até nós. Então são 2 verbos de ação. Então, diante das calúnias, que saibamos amar e que saibamos servir e não revidar. 7º item. Tristezas. Este momento de final de ano é, às vezes, um momento de bastante tristeza para a gente. Para alguns, para outros, de alegria. Mas o momento que a gente está vivendo no planeta, eu digo que traz um pouco mais de tristezas do que de alegrias, né? Tantas dificuldades aí pelo mundo que nos entristece a alma.
Então, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore, abraçando os próprios deveres. Então, sentirmos tristeza é natural, faz parte da nossa humanidade. O que nós não podemos é ficar agasalhando essa tristeza e ficar curtindo essa tristeza de tal maneira que nos torne depressivos ou doentes. E aí, no Evangelho, lá na aventura da prece, porque ele diz aqui para a gente orar, tem lá qual é a importância da prece para que nós possamos restabelecer o nosso equilíbrio. A prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos, que a pobre humanidade desconhece. Então, para dizer como a prece é importante na nossa vida, a prece nos coloca em comunhão com Deus, nosso Criador, nos coloca em comunhão com Jesus, nosso Mestre, com os nossos anjos de guarda, com os benfeitores espirituais, nos aproxima daquilo que é bom, daquilo que é belo, nos espiritualiza, nos traz paz, serenidade, saúde. E também orando por aqueles que são tristes, que estão doentes, também aliviamos para eles as dores e os sofrimentos que eles sentem. Então, diante das tristezas que nos invadem, das angústias, da ansiedade, às vezes do medo, a oração. O Haroldo Dutra tem uma palestra onde ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Dá uma olhadinha lá no YouTube, é muito boa essa palestra dele. Acho que é essa, sim. No final ele coloca assim: cuide de você. Cuide de você. Você tem que cuidar de você. Se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar? Então, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde espiritual. Medicação ajuda bastante. Os passes na casa espírita, muitíssimo. Mas se nós não fizermos a nossa parte através da oração, para nos equilibrarmos, para nos centrarmos, nada disso vai ter um efeito significativo na nossa vida. Então, nós somos os artífices de nós mesmos. Nós temos que trabalhar por nós. Oremos, então, por nós. 8º. Desilusões. Por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. As desilusões, ao contrário de que nós imaginamos, elas são boas, porque nós criamos ilusões de uma série de coisas na nossa vida. E aí chega lá na frente, aquilo não dá certo, e nós caímos num processo de prostração, de tristeza. Então, desiludir-se é deixar de criar ilusões, deixar de ter certas expectativas e viver um pouco mais na realidade. É doloroso? Sem dúvida, né? Porque nós gostamos de sonhar, o sonho faz parte da nossa vida, ele traz um bem-estar, a ilusão também nos traz um certo bem-estar e um certo prazer. Mas desiludir-se é muito importante para que nós tenhamos uma visão da realidade. Então, que as desilusões das nossas vidas não seja algo assim para nos derrotar, mas seja um ponto de partida para que nós nos renovemos. 9. Doenças. Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que o sofrimento do corpo, que é passageiro, trazem à alma, que é eterna. Nós esquecemos que somos seres eternos. Somos filhos de um Deus, Deus criador do universo. Somos herdeiros desse universo. E nós nos apegamos ao corpo físico de tal maneira que as doenças, as enfermidades provocam em nós e naqueles que vão cuidar de nós profundo desgosto e tristeza. E aí Kardec pergunta na questão 132, qual que é a finalidade da encarnação dos espíritos?
Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Ele torna um aparelho em cada mundo em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira concorrer para a obra geral até progredir. Então, todos nós que somos espíritas, entendemos que somos espíritos encarnados num corpo material. Estamos aqui neste planeta por um tempo, né? Até que possamos aprender as lições que esse corpo pode nos ensinar neste plano que estamos. Passado esse período, nós retornamos ao plano espiritual, onde lá vamos aprender mais uma série de coisas e depois vamos reencarnar novamente para colocar isso em prática. Então, por que apegarmos a este corpo? Ele é importante para nós? Sem dúvida, mas temos que ter essa compreensão de que somos espíritos eternos e que a doença, ela é sempre uma forma de nos educar para aprendermos sentimentos de humildade, para aprendermos sentimentos de renúncia, para aprendermos sentimentos de desapego, para nos desvencilharmos do orgulho, da vaidade, do egoísmo e uma série de outras coisas. Poderíamos aprender tudo isso através do amor? Sem dúvida. Mas como nós somos bastante teimosos, a gente vai acabar aprendendo mesmo pela dor, né? Através dos erros, mais dos erros do que dos acertos. Então, não nos desesperemos diante das doenças. Tenhamos equilíbrio, tenhamos serenidade, mantemos a nossa fé que tudo vai passar. E a vida segue depois do desencarne, né? A vida segue e continua no plano espiritual. E os espíritos que nos precederam, familiares e amigos, estão sempre em contato conosco através das nossas orações. Leiam. Fracassos, muitos aconteceram ao longo desse ciclo de 365 dias e dos outros que já se passaram, né? Mas, diz André Luiz, não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. Então, o fracasso aconteceu, ele passou, ficou no passado. Hoje é um outro dia, uma outra oportunidade, a nossa melhor oportunidade. Então, vamos aproveitá-la. Amanhã nós teremos outra? Teremos, mas nunca igual a que nós estamos tendo no dia de hoje, na noite de hoje, de estarmos aqui estudando, usufruindo deste ambiente, sendo amparados pelos benfeitores espirituais, reequilibrando as nossas energias, para que nós possamos, no dia de amanhã, recomeçar novamente. Então, fica aqui esse decálogo do André Luiz. Quem quiser ver mais, no livro Coragem, tem outras mensagens maravilhosas para nos dar coragem para esse novo ciclo de 365 dias, que vai se iniciar daqui a pouquinho, né? E que nós possamos ter bastante energia, alegria, força de vontade, que não nos falte trabalho e paciência. Obrigada.